Olá, sejam todos muito bem-vindos à TV Humana e ao programa Diálogo Saudável Nutrição em Pauta. Eu sou Raquel Gonçalves, sou nutricionista com mestrado e doutorado na área de nutrição clínica e trabalho com atendimento nutricional, em especial com cirurgia bariátrica. Então vamos lá, o nosso programa aqui ele tem como objetivo trazer informações relacionadas à alimentação, à nutrição, para garantir o seu bem-estar. E claro, vamos aqui desvendar alguns mitos, algumas informações que muitas vezes não são passadas de forma correta ou com evidência científica sustentável aí nas redes sociais. Então, o nosso objetivo aqui é desvendar esses mitos relacionados à alimentação e nutrição. Então vamos lá, no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema bastante polêmico. O leite, será que ele é vilão ou mocinho na nossa dieta, na nossa alimentação? Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar que o leite faz mal para a nossa saúde, que o leite é inflamatório, que o leite não deve ser consumido, que o leite foi feito para o bezerro e que o ser humano não precisa de leite, não é mesmo? Pois bem, e se eu dizer para você que isso realmente é um mito? Isso não é verdade. Hoje o que nós temos, baseado em evidência científica, dos estudos populacionais, as meta-análises, nós sabemos que o leite ele faz parte de uma dieta saudável. Ele está presente como recomendação em todos os guias alimentares que nós temos no mundo inteiro, incluindo o Guia Alimentar da População Brasileira no Brasil, porque ele é um alimento que está presente na dieta do ser humano há muitos anos, há mais de 1000 anos. E isso faz parte da alimentação e ele carrega muitos nutrientes que são importantes para a nossa saúde, para a nossa alimentação. O leite, como todos nós sabemos, ele é uma fonte importante de proteína. Então ele é considerado hoje um alimento, hoje não, ele já é considerado há muito tempo na verdade, um alimento com uma fonte proteica de altíssima qualidade. O leite ele traz proteínas que nós falamos que é proteína de alto valor biológico. E o que seria uma proteína de alto valor biológico? É uma proteína de alta qualidade. O nosso corpo, quando nós ingerimos proteína na alimentação, nós precisamos garantir que a oferta desta proteína tenha 9 aminoácidos na sua composição. E o que seriam esses aminoácidos que fazem parte da proteína? Imaginem vocês um colar de pérolas. Cada bolinha daquele colar de pérolas representa um aminoácido. E a junção de todos esses aminoácidos, nós temos as proteínas, junção de um monte de aminoácido. Claro que aqui a gente está falando de uma forma muito simples e linear, as proteínas não são dessa forma que são formadas, mas só para vocês entenderem aí um paralelo aí da proteína. Portanto, vamos lá resgatar. A proteína do leite é uma proteína considerada de alta qualidade porque ela traz esses 9 aminoácidos essenciais. Eles são considerados essenciais porque nós só conseguimos esses aminoácidos através da alimentação. E eles são essenciais porque o nosso corpo precisa desses 9 aminoácidos para que a gente consiga sintetizar, formar novos tecidos, cabelo, hormônio, enfim, todo o nosso sistema aí, de produção de células no nosso corpo depende das proteínas que nós ingerimos através da alimentação. Portanto, o leite é uma fonte importante de proteína de alto valor biológico. E aí, diga-se de passagem, o whey protein que estão nas prateleiras aí dos mercados e das lojas de suplementos já sabem disso, não é mesmo? O whey protein, o que significa? Proteínas do soro do leite. O leite ele é composto de 2 tipos de proteínas, caseína e as proteínas do soro do leite. No caso desses suplementos que nós temos aí nas prateleiras dos mercados, é feito a retirada, a filtragem das proteínas do soro do leite e colocados ali na embalagem com sabores ou não. E a caseína, que é um outro grupo de proteínas que está presente também nos leites de todos os tipos e que muitas vezes está relacionada à produção dos queijos, dos iogurtes aí pela coagulação, né? Que tem essa característica aí de formar esses produtos aí que são os derivados de leite. Enfim, o leite e os seus derivados são considerados fontes proteicas de boa qualidade da nossa alimentação. Mas não para por aí, porque o leite, além de oferecer proteína de boa qualidade, ele também é uma fonte de cálcio. Nós sabemos que o cálcio é um nutriente importantíssimo para a formação dos nossos ossos.
Não é só isso, o nosso corpo precisa de cálcio para contração muscular e uma série de outras coisas, mas pensando na finalidade aí mais importante que se fala muito, é realmente a necessidade de cálcio para a formação de ossos e dentes. E vale lembrar que a fixação desse cálcio nos ossos, a formação da matriz óssea, ela se dá principalmente na fase da adolescência, né, da infância até o finalzinho da adolescência. Então a gente tem que garantir uma oferta adequada de cálcio para os nossos adolescentes e as nossas crianças, para que tenha uma menor chance de lá na vida adulta, lá na frente, vir a desenvolver uma osteopenia ou uma osteoporose. Em se tratando em fonte de cálcio, também é inquestionável que o leite é realmente um alimento, o leite e os seus derivados são alimentos que são fontes importantes de cálcio. Ele tem uma concentração muito boa de cálcio na porção e associado a isso nós sabemos que a biodisponibilidade, ou seja, a absorção desse cálcio é muito boa pela própria composição do leite, pela presença da lactose ali dentro, tudo isso favorece a absorção do cálcio. Além disso, nós sabemos que outros alimentos, lógico, também são fontes de cálcio na nossa alimentação. Mas se nós pararmos aqui para fazer uma relação de porção, que esse aqui eu acho que é o mais importante, quando nós consumimos um copo de leite, por exemplo, a gente consome a mesma quantidade de cálcio de consumir, por exemplo, 10 copos de espinafre. Então não há justificativa de retirar o leite da alimentação de ninguém, porque ele também é fonte de cálcio importante aqui. Outro detalhe aqui que vou chamar a atenção do leite e dos seus derivados. O leite, além de fornecer os nutrientes que estávamos falando agora, né, proteína, o cálcio, entre outros, né, vitamina A e os minerais, ele também é considerado fonte de peptídeos bioativos. O que significa isso? Que são substâncias presentes no leite que têm propriedades funcionais, que vai além da oferta dos nutrientes. Por exemplo, o leite, hoje já tem relato na literatura, que ele tem efeito anti-hipertensivo. Alguns trabalhos mostram uma associação entre o consumo, né, regular aí de leite e seus derivados e um controle melhor de pressão arterial. Ele tem uma função antioxidante, ele tem até função anti-inflamatória, ele tem a função de melhorar a microbiota intestinal, mas claro, a gente está falando tudo isso aqui em relação ao consumo do leite por pessoas saudáveis, em que não há nenhuma restrição do consumo deste alimento no seu dia a dia. Pois bem, então o leite, na verdade, tem vários benefícios aí do consumo para a nossa saúde. Mas por que é que só o ser humano toma leite? Por que é que os outros animais na natureza não tomam leite? Então vamos parar para pensar. Na verdade, isso faz parte da evolução humana. O ser humano, ao longo dos muitos anos, aí, os milhares de anos, aprendeu a domesticar os animais, aprendeu a cultivar os seus alimentos, enquanto outros animais não conseguiram fazer isso. Mas se nós oferecermos leite para um gatinho, para um cachorrinho, com certeza ele vai tomar. Então o fato de nós consumirmos leite e outros animais não, se diz ao fato da nossa evolução, da evolução humana por si só, né? Nós somos únicos seres aí na face da Terra em que cultivamos os nossos próprios alimentos e domesticamos os nossos animais, né? Então essa é uma questão aí filosófica que não vamos discutir aqui, porque realmente está muito bem documentado aí na literatura da evolução humana. Mas afinal de contas, por que é que veio essa história de que o leite é inflamatório? Realmente, o leite vai ser inflamatório, que significa que a gente tem uma reação do nosso corpo àquele nutriente ou aquele alimento quando o meu corpo não aceita de forma adequada aquilo ali, não é? Então não é para a população toda. E aqui entram as alergias alimentares, essas sensibilidades alimentares. E aqui, antes de falar de alergia, eu gostaria de já começar diferenciando o que é uma alergia alimentar e o que é uma intolerância à lactose. Porque em relação a leite, nós temos essas duas situações. O mais comum é que as pessoas têm uma intolerância à lactose. A intolerância, ela não envolve sistema imunológico. A intolerância, ela diz respeito somente à digestão do carboidrato presente no leite, que é a lactose. Todos os leites têm lactose, seja ele de ovelha, seja ele de vaca, seja ele de cabra, a lactose está presente ali. Claro. E quando o nosso corpo
não produz a enzima que vai digerir, que vai quebrar essa lactose para poder ser absorvida e aproveitada, a gente tem um processo aí de intolerância, ou seja, aquela lactose do leite não é quebrada, vai chegar lá no nosso intestino aquela molécula inteira, as bactérias do nosso intestino vão gostar bastante e aí normalmente a gente tem sintomas relacionados a essa intolerância. Os sintomas mais comuns são empachamento, distensão abdominal, muitos gases e diarreia. Esses são sintomas muito clássicos da intolerância à lactose. Como é que a gente resolve isso? Nesse caso, se o problema é a deficiência enzimática, fica um pouco mais fácil, porque a gente tem produtos hoje no mercado que são reduzidos em lactose, então muitas pessoas conseguem se beneficiar e continuar consumindo os derivados de leite que são reduzidos em lactose. E tem pessoas que desenvolvem essa hipolactasia ao longo da vida, ela é fisiológica. Então, com o passar do tempo, nós sabemos que pessoas mais velhas, mais idosas, elas tendem a ter uma intolerância à lactose, enquanto os mais jovens muito menos, porque com o passar do tempo, realmente, nós produzimos menos lactase. E existe aquela intolerância à lactose que a gente fala que ela é secundária, ela é transitória muitas vezes. Então, quando a gente tem episódios de diarreia muito prolongados, quando a gente tem uma síndrome de intestino irritável, quando nós temos, às vezes, o uso de uma certa medicação que irritou o intestino ele fica sensível, sensibilizado. E aí a gente também não consegue tolerar bem a lactose. Mas, normalmente, essas situações, elas são transitórias. A gente suspende os derivados de leite, o leite depois volta a retomar, o consumo desses produtos na alimentação sem prejuízo nenhum, sem problema nenhum. Mas a vantagem hoje da intolerância à lactose é que nós temos opções ou de consumir a enzima lactase e continuar consumindo os produtos que têm leite na composição, ou então já comprar esses produtos no mercado que são reduzidos em lactose. Lembrando também que a intolerância à lactose, ela é proporcional à quantidade de lactose ingerida. Então existem algumas pessoas que conseguem tolerar 1 copo de leite, outras conseguem tolerar 2 copos de leite. Então isso é muito pessoal e tem que ser feita uma avaliação individualizada. E agora vamos falar um pouco sobre a alergia à proteína do leite de vaca. Na maioria das vezes, quem tem alergia a proteínas do leite de vaca tem alergia às proteínas do leite de vaca e não uma só. É mais comum ter mais de uma resposta alérgica à proteína. Lembrando que o leite não tem uma proteína só, tem várias proteínas aí na sua composição. Pois bem, nesse caso nós temos uma resposta do nosso sistema imunológico de forma exagerada. E aí sim a gente tem as reações alérgicas, que normalmente associadas ao leite podem ser respiratórias, desenvolvimento de asma, rinite, aumento de muco, podem ser associadas ao trato gastrointestinal, náusea, vômito, uma diarreia, uma distensão, e pode também estar associada a eczema de pele, Então a gente tem também essa reação alérgica. E muitas vezes elas são combinadas, elas são mistas. Às vezes a pessoa ela tem sim uma urticária, uma eczema e tem também um refluxo gastroesofágico associado. Isso é bastante comum também. Lembrando que a alergia ela é uma resposta imunológica e nesse caso sim a gente pode ter aquela reação que a gente estava falando agora de que o leite ele possa sim ser um alimento inflamatório para esse indivíduo. Então, quando a gente tem um caso de pessoas que têm intolerância à lactose, nós simplesmente contornamos com alimentos que são reduzidos em lactose. Quando a pessoa tem alergia à proteína do leite de vaca, nós precisamos retirar totalmente essa oferta dessa proteína em qualquer alimento ou o próprio leite da alimentação para evitar essa reação imunológica aí do organismo. Isso é importante. Normalmente quem tem alergia à proteína de leite de vaca também vai ter de leite de búfala, de ovelha e de outros animais também. Apesar de que as proteínas elas são diferentes e algumas pessoas podem sim ser beneficiadas quando fazem a troca de um produto, derivados de leite de vaca com um produto que é feito à base de leite de búfala, por exemplo. Mas isso é muito individual e tem que ser feita uma avaliação realmente personalizada para a gente saber em que alimento que vai desencadear essa reação aí do sistema imunitário aí dessa pessoa e essa reação alérgica. Portanto, para finalizar, o que nós sabemos? Leite é um alimento saudável, rico em nutrientes, em compostos bioativos, é um alimento considerado funcional, que deve estar presente na nossa dieta se não tiver nenhuma contraindicação. Por isso ele está
presente em todos os guias alimentares do mundo inteiro como uma fonte importante de cálcio, de proteína e de outros compostos aí também. Mas se você tem intolerância ou alergia ao leite de vaca, isso precisa ser repensado, porque realmente nesses casos muito pontuais, aí sim o leite faz mal, o leite pode ser inflamatório e o leite sim pode trazer prejuízos aí para a sua saúde. Então é muito importante fazer uma avaliação individualizada, avaliar os seus sinais, os seus sintomas e aí sim, diagnosticado, é feita a troca ou a substituição daquele alimento na sua alimentação para te deixar bem, para te trazer bem-estar. E o que a gente quer é exatamente isso, que a alimentação traga saúde, né? Que traga benefícios para a nossa saúde, não que nos prejudique. Muito bem, leite ultrapasteurizado, que é o UHT, que é esse leite de caixinha que vende no mercado, ele tem algum problema para a nossa saúde, o fato de ele ser ultrapasteurizado? Não, também nós sabemos que isso é uma técnica, né, de ultrapasteurização em que a temperatura é elevada rapidamente e resfriado rapidamente com a finalidade de matar aí os micro-organismos e ter um tempo maior aí de prateleira também. Então o fato de ele ser pasteurizado não faz com que esse leite ele passe a ser um leite ruim para o nosso consumo. Mas eu não vou entrar aqui em detalhes das embalagens ou, enfim, nos aditivos alimentares que são colocados nesse leite aí, porque isso é uma outra questão. Mas o leite em si, quanto alimento, ele não é um alimento ruim para o nosso corpo, muito pelo contrário, é muito bem-vindo e recomendado. Então esse é mais um mito que a gente deixa aqui de lado e que já foi desvendado. Muito bem, chegamos ao fim do nosso vídeo, espero que tenha gostado e fique aqui no canal para assistir os novos episódios em que nós vamos falar um pouquinho mais de outros mitos, de outros assuntos relacionados à alimentação e à nutrição.